Mestre Mogashi apresenta Adubo Ishiyama. Bom, é só para esclarecer a diferença entre bokashi e adubo orgânico, né? Muita gente fala assim, bokashi é um adubo orgânico e tal. Não deixa de ser, tá? O bokashi é uma mistura de componentes orgânicos que são decompostos, eles são fermentados, né? E a partir de um determinado tempo ele está apto para ser utilizado como não exatamente um fertilizante, porque ele tem propriedades fertilizantes, mas é um fertilizante de baixo nitrogênio, de baixo fósforo, de baixo potássio. Quando a gente fala, isso não quer dizer, que quando a gente fala de bokashi, o bokashi não seja um produto bom, orgânico, para ser colocado em plantas. Longe disso, ele é realmente bom. Mas existe uma diferença brutal entre bokashi e adubo orgânico. Quando você fala em adubo orgânico, nós estamos falando em adubo com certificação de Ministério da Agricultura, que precisa ter requisitos mínimos para ser classificado como adubo. Então, por exemplo, o nível de nitrogênio, de fósforo e de potássio, que são os macronutrientes necessários para as plantas, né? Então, o bokashi, ele tem esses macronutrientes em pequenas porcentagens. Já quando você fala em adubo orgânico, você tem que ter, primeiro, uma mistura de componentes orgânicos que garantam, tá, sempre a mesma proporção de nitrogênio, fósforo e potássio, o que geralmente não acontece com o bokashi. O bokashi você vai fazendo decomposição, faz compostagem e tal, e você tem no final um produto que tem sim resultados de fertilização, mas eles são muito abaixo de um adubo orgânico, tá? Hoje nós estamos falando de um adubo orgânico Ishiyama, né? Que é o adubo que a gente produz. Aproxima aqui, Jair, faz favor, para que a gente... Aonde nós temos aqui, nitrogênio 3%, fósforo 5%, potássio 4,5%, cálcio, magnésio e assim por diante. Sem contar que o Ministério da Agricultura, ele exige, tá, que para ser adubo, ele tenha que ter uma relação de CTC, que é a capacidade de troca iônica do adubo com a planta, a relação carbono-nitrogênio e tal, que não é exigido em bokashi. Por isso, essa é a grande diferença, né? E a vantagem que nós temos quando você usa o adubo é que a concentração dele, quando você vai aplicar no substrato, quando você vai aplicar no vaso aonde você tem a sua planta, na sua horta, as quantidades são menores, porque você não precisa de tanto material para atender às necessidades de micro e macronutrientes. E por falar em micronutrientes, o adubo Ishiyama, ele contém todos, né? Presta atenção, todos os micronutrientes que a planta precisa, tá? Além disso, nós fizemos uma pesquisa onde a gente inoculou neste adubo 16 tipos de micorrizas, né? E o que são as micorrizas? As micorrizas são fungos benéficos que ajudam a raiz a absorver justamente os nutrientes que o adubo tem. Então, quando você tem um solo bem vivo, cheio de vida, que é justamente a ação das micorrizas, você tem uma absorção mais rápida da planta. E também esse adubo contém um enraizador natural. O que acontece quando você vai fazer um transplante de uma planta, né? Você vai tirar aquele substrato antigo, aquela terrinha antiga que ela tem,
e vai colocar uma terra nova. Se você adicionar nesta terra nova, nesse substrato novo, se você adicionar o adubo Ichiyama na proporção recomendada, ele terá uma brotação absurdamente rápida, porque vai enraizar muito rápido e a planta já vai recuperar. Então essa também é uma das grandes vantagens que este adubo tem, ok?